Boa tarde, sejam bem-vindos à primeira iniciativa do programa O que faz falta, 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia. Faz a abertura o diretor executivo da Casa da Arquitetura, o arquiteto Nuno Sampaio. Ora, muito boa tarde a todos, não sei se me ouvem bem. Sejam todos bem-vindos. Eu queria, naturalmente, saudar o Presidente da Metro do Porto, aqui presente, o Sr. Vereador da Câmara do Porto, aqui presente também, os nossos convidados, e neles, naturalmente, saudar todo um grupo de pessoas que hoje se preocupam com o tema que vamos falar hoje, num dia com sol, e virem aqui hoje, Sr. Presidente da CCDR, bem chegado a tempo, seja muito bem-vindo. Este é o primeiro momento de celebração dos 50 anos da Revolução de Abril por parte da Casa da Arquitetura. Escolhemos este local de forma simbólica porque realmente feito por arquiteto Cisa, desenhado por arquiteto Cisa, faz parte de um conjunto de estações, de um sistema de transporte que serve a cidade, naturalmente, coordenado por um arquiteto e que não só serviu o seu fim, que era traçar um conjunto de linhas que permitissem o atravessamento na área metropolitana, mas todas as intervenções do Metro do Porto ajudaram a requalificar a cidade, não só no subsolo, mas também e na área envolvente a todas as estações. Daí este ser um excelente exemplo do contributo que os arquitetos podem dar e que deram nos últimos 50 anos em Portugal. Este é o pontapé de saída de um programa muito vasto que se prolonga até 2025, integrado nas celebrações oficiais das comemorações do 25 de Abril, dos 50 anos do 25 de Abril. A Casa da Arquitetura junta-se assim a todos aqueles que dentro e fora do país querem celebrar a democracia e a liberdade. O programa é intitulado O que faz falta, Arquitetura Portuguesa em Democracia, cuja curadoria partilho com o Jorge Figueira aqui presente e que passo desde já a saudar. Inclui um amplo programa de atividades que pretende levar a arquitetura até ao espaço público, cruzando opiniões, visões de vários setores do conhecimento. Dele consta uma exposição homónima que abre em outubro com curadoria do Jorge Figueira e da Ana Neiva, também aqui presente, e que também aproveito para saudar, e que vai eleger 50 projetos de 50 anos da arquitetura portuguesa. Consequência desta mostra que pretende convocar outras reflexões sobre a arquitetura e com diferentes áreas profissionais. Pretendemos refletir o contributo real e definitivo que a arquitetura deu, permitindo aos portugueses aceder a um conjunto de direitos primordiais e universais que a Revolução e os governos subsequentes quiseram implementar em Portugal. O acesso aos cuidados de saúde, através do Serviço Nacional de Saúde, a escolaridade para todos, entre outros desígnios de Abril, foi possível com a arquitetura. Desígnios estes que só se tornaram possível com a construção de equipamentos por todo o país, de norte a sul, desde as ilhas ao continente, edifícios e espaços públicos e privados que contribuíram para um ambiente urbano mais qualificado, devidamente regulamentado pelas diversas normas legislativas que se foram desenhando. A entrada da União Europeia, por outro lado, deu ao país, e muito especialmente à arquitetura, uma oportunidade para construir mais, levando ao que os arquitetos conseguissem aprender, trabalhar e produzir à razão da sua encomenda. E tenha naturalmente hoje um lugar de destaque no reconhecimento internacional como nenhuma outra área do conhecimento em Portugal. A partir deste título escolhemos para este programa O que faz falta e queremos também refletir
no que ficou por fazer ou que ainda nos falta fazer, 50 anos envolvidos depois da Revolução de Abril. Começamos por aquele que é o direito constitucional da República Portuguesa, o direito à habitação, segundo o qual todos têm direito, per si e a sua família, a uma habitação de dimensões adequadas, com condições de higiene e conforto, que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Não podemos deixar de lembrar o longo caminho que foi percorrido ao longo deste tempo, em que milhares de famílias, neste momento de 74, estamos a falar de milhares de famílias que viviam em barracas sem condições de higiene, sem água, sem luz e onde entre o quarto dos pais e o quarto dos filhos havia apenas uma simples cortina. Muito se avançou desde então, é verdade. Hoje temos, todavia, uma crise de habitação, com preços de habitação praticamente proibitivos e difícil acesso aos jovens e às novas famílias, mas também no novo formato de famílias monoparentais que têm dificuldade a aceder à habitação. O desinvestimento verificado ao longo de várias décadas na construção de nova habitação ou de reabilitação da cidade antiga, somamos uma crescente procura que gerou uma especulação que dificulta o cabal cumprimento deste direito universal e expresso na Constituição Portuguesa. A crise é nova, sem dúvida, mas o fenómeno e a problemática da habitação não o são. Cumpre-nos pensar o que faz falta. Refletirmos sobre o conhecimento da arquitetura que tem sido e que agora se tem que rentabilizar novamente. Não pode ser desperdiçado. Em 2015, na primeira iniciativa legislativa dos cidadãos, apelou-se à Assembleia da República para legislar, pondo fim a um processo que desde 1973 permitia que outros que não arquitetos podiam fazer arquitetura. Assim como, em 2009, quando foi aprovado sem nenhum voto contra na Assembleia da República, se conseguiu que cada Câmara Municipal, cada instituição, pudesse ter um técnico com iguais qualificações a pronunciar sobre os projetos de arquitetura. Por causa do emaranhado legislativo que agora se aplica à construção, pretende-se agora, com este novo panorama legislativo, uma responsabilização quase total dos técnicos em relação ao projeto, desperdiçando todo o know-how das autarquias e de outros organismos, inibindo um contexto colaborativo que até agora existiu em torno das soluções propostas para a cidade. 50 anos depois, cabe-nos entender o que faz falta. Não apenas aos arquitetos, mas a todos nós enquanto sociedade, no que ocupa no seu espaço físico e o que pretendemos para a qualidade dele mesmo. Hoje lançamos, portanto, um programa que pretende colocar todos em diálogo, arquitetos e sociedade, sem esquecer o poder público e todo o setor da construção. Todos estão convocados para este debate, todos os consumidores da boa ou da má cidade, da boa ou da má arquitetura, que estão preocupados e ao mesmo tempo conscientes dos benefícios que a arquitetura pode ter no seu dia-a-dia e para a sua felicidade. Termino com uma frase do Fernando Távora, que este ano se saúda o centenário, e que faz a síntese perfeita da importância do arquiteto. Homem entre os homens, organizador do espaço, criador da felicidade. Muito obrigado a todos, espero um bom debate. Passo agora a palavra ao Presidente da Metro do Porto, Engenheiro Tiago Braga. Muito boa tarde a todos. Naturalmente cumprimentar o Nuno Sampaio pelo convite, desejar-vos a todos as boas-vindas a este espaço, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente da CCDR,
Sr. Vereador da Câmara Municipal Pedro Baganha, do Porto, Sr. Vereador da Câmara de Vila Nova de Gaia, o arquiteto Valentim Miranda, António Ponte, meu querido amigo, Presidente da Casa da Música, Carlos Salzal também, a todos, bem-vindos a este espaço. Eu confesso que, como engenheiro, sinto-me um bocadinho até constrangido em estar entre vós, mas de qualquer das formas e perante o convite, procurei ter alguma coisa que vos dizer. E hoje em dia, nada melhor do que ir à fonte de toda a informação, uma plataforma, neste caso é a Gemini, uma plataforma, um chatbot da Google, para procurar ver que tipo de relação, pelo menos reconhecida, é que existe entre a Metro do Porto e a arquitetura. E então, nesta plataforma, e isso está na plataforma seguramente é verdade, porque isto não é mais que a compilação de tudo aquilo que foi sendo escrito sobre a Metro e a arquitetura, diz assim: a Metro do Porto e a sua influência na arquitetura portuguesa. O Metro do Porto, inaugurado em 2002, tornou-se um marco, não apenas na mobilidade urbana da região, mas também na arquitetura portuguesa. O projeto, isto não sou eu que escrevi, isto é o que está nesta plataforma, na Gemini. O projeto, liderado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura, premiado com o Pritzker em 2011, integrou as estações à malha urbana de forma inovadora e sensível, influenciando significativamente a arquitetura contemporânea do país. Como principais características da arquitetura do Metro do Porto, temos a integração com o contexto. As estações foram projetadas para se harmonizar com os seus entornos, utilizando materiais locais e respeitando a traça urbana existente. Exemplos notáveis são precisamente esta estação onde nos encontramos, São Bento, ou a estação de Salgueiros. O uso de luz natural. A luz natural é um elemento central na arquitetura do Metro do Porto. Grandes aberturas e clarabóias permitem que a luz solar penetre nas estações, criando espaços luminosos e convidativos. A estação de Campanhã é dado como exemplo. Materiais nobres. A construção das estações utilizou materiais nobres e duráveis, como granito, betão e madeira. A escolha dos materiais foi criteriosa, buscando criar ambientes elegantes e intemporais que resistissem ao uso intenso. A estação da Trindade, com os seus revestimentos em granito e painéis de madeira, é um bom exemplo da utilização criteriosa de materiais. Design funcional e minimalista. O design das estações é funcional e minimalista, privilegiando a simplicidade e a clareza das formas. A sinalização é intuitiva e os espaços são organizados de forma a facilitar a circulação dos passageiros. A estação Aliados, com o seu design clean e minimalista, exemplifica essa abordagem. Bem, eu podia continuar, mas isto permite-me dizer o seguinte, e isso é o ponto mais relevante daquilo que eu vos queria transmitir. Há mais de 20 anos, quando a empresa foi criada, claramente a empresa foi concebida para ser mais do que um elemento de transporte. Aquilo que é a nossa ambição, e continua hoje a ser a nossa ambição, é criar comunidade. E a comunidade não se cria apenas pela função objetiva daquilo que é o transporte entre o ponto A e o ponto B. Cria-se por criar espaços como este, que resultam, e nós temos a felicidade de ter 2 prémios Pritzker a trabalhar com a Metro do Porto e continuarem a trabalhar com a Metro do Porto. Aqui ao lado, eu sei bem que vos estou a chegar aqui, porque há aqui umas obras relativamente perto da nova futura estação de São Bento Aliados, também desenhada pelo arquiteto Cisa, mas digamos a excelência do traço da arquitetura destes 2 mestres, e de facto foi o arquiteto Eduardo Souto Moura que concebeu tudo aquilo que foi tem sido esta expressão de desenvolvimento da empresa, que permitisse hoje, estamos num espaço onde nós percebemos que há passageiros a entrar e a sair para o cais, mas nesta mezanine podemos estar todos juntos a criar comunidade, a interagir sobre um determinado tema, e este tema é a arquitetura, mas de facto esse foi o objetivo da empresa nessa altura e hoje continua a ser. Nós privilegiamos muito todas as formas como nos relacionamos com a comunidade, e a forma como a arquitetura foi transferida internamente e, digamos, salientou aquilo que são os pontos positivos, os pontos-chave, a forma como nós nos queremos relacionar com os clientes, este minimalismo, esta transparência, esta linguagem muito depurada, muito contemporânea, são os valores da própria Metro do Porto.
Portanto, hoje, a empresa Método Porto, que é uma empresa de transporte, fez muito durante estes 20 anos à custa da excelência, não só dos arquitetos que eu já mencionei, do arquiteto Álvaro Cisa e do arquiteto Eduardo Souto Moura, mas também do Castro Calapês, do Bernardo Távora, do José Gigante, do Manuel Fernandes Sá, do Rui Passos Mialho, do Rogério Cavaco, do Alcino Soutinho e do João Álvaro Rocha, e mais recentemente, com expressão muito visível pela importância, do José Carlos Oliveira, na nova ponte que a Metro do Porto vai realizar sobre o Rio Douro, uma obra também desenhada por um arquiteto português. Portanto, dando-vos as boas-vindas, eu verdadeiramente tenho que vos transmitir o orgulho que sinto em que se poder fazer aqui, hoje, nesta estação de São Bento, este arranque simbólico desta iniciativa da Casa da Música, porque verdadeiramente, e permitam-me que vos diga, porque é esse também um sentimento que temos na Metro do Porto, tem havido essa preocupação constante de enaltecer aquilo que tem sido a arquitetura portuguesa, e temos beneficiado muito, os nossos clientes têm beneficiado muito daquilo que é a excelência da arquitetura portuguesa. Muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vai usar da palavra o vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Porto, arquiteto Pedro Baganha. Muito boa tarde a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite para estar presente e por saudar o Presidente da Casa da Arquitetura, o Presidente da Metro do Porto, o Presidente da CCDRN, o Vereador da Câmara Municipal de Gaia, o Diretor do Museu Soares Reis, o Presidente da Casa da Música, enfim, os distintos convidados. Muito boa tarde a todos. Eu começo por saudar a Casa da Arquitetura, primeiro pela iniciativa que está a levar a cabo, celebrando aquilo que são os últimos 50 anos da arquitetura portuguesa, e fazê-lo, no seu momento inaugural, num espaço arquitetónico que não podia ser mais público. Temos gente aqui a passar ao nosso lado, enquanto aqui estamos a conversar da influência e da importância da arquitetura na qualificação dos espaços públicos e da criação da comunidade. O 25 de Abril, como todos nos recordamos e sabemos, tinha programaticamente, o Movimento das Forças Armadas, um programa relacionado com 3 Ds, com democratizar, descolonizar e desenvolver. Ora, é inegável que a arquitetura é uma das disciplinas que contribui para a democraticidade de uma sociedade e para o seu desenvolvimento. E é a democracia, como nós sabemos, um objeto, é algo que está permanentemente em construção, nunca está terminado, e, portanto, parece-me fazer muito sentido esta reflexão sobre a influência da arquitetura na construção da nossa democracia e do nosso país em liberdade. Desde o início, do período democrático português, que a responsabilidade social do arquiteto é convocada. Lembremos-nos, desde logo, da experiência do SAAL, entre 74 e 75, que, sendo um projeto finito no tempo e, curto no seu desenvolvimento, a verdade é que reverbera até aos dias de hoje. Por exemplo, o Plano Especial de Realojamento, o PER, na viragem do século XX para o século XXI na cidade do Porto, em certa medida, é herdeira de uma filosofia, de uma tipologia de intervenção no território relacionado com a habitação social, que é, eu diria, pelo menos na cidade do Porto, herdeira de algum do pensamento criado no SAL, com o desfazer do paradigma modernista suave que caracterizou a construção da habitação pública na cidade do Porto durante décadas e a sua transformação em unidades mais pequenas e disseminadas no território. Ao longo destes 50 anos, nós assistimos a um crescimento assinalável da profissão de arquitetura, seja na sua qualidade, seja na quantidade dos seus profissionais. Este crescimento não é certamente alheio ao reconhecimento social da própria atividade. Lembremos que, e o Nuno já aqui o fez, em 73 foi aprovado um decreto-lei, o célebre 73-73, que permitia a não-arquitetos fazer arquitetura. Ora, hoje não é concebível para a larga maioria da população portuguesa falar-se de arquitetura sem se falar
de arquitetos. Também é verdade que ao longo destes 50 anos a própria profissão se foi alterando. Tivemos, de repente, também integrados no nosso sistema arquitetónico, no nosso sistema profissional, o sistema do Star System que caracteriza, em larga medida, a arquitetura contemporânea, e tivemos a internacionalização da arquitetura portuguesa, seja essa internacionalização pensada de dentro para fora, exportando as nossas boas arquiteturas e os nossos arquitetos, como de fora para dentro, importando as boas arquiteturas e os bons arquitetos. No que se relaciona entre a relação entre a arquitetura e o território, ao longo destes 50 anos, eu tenho que começar por referir a importância que a autonomia que o poder local ganhou com a Revolução introduziu e promoveu no que diz respeito à arquitetura. Também ao longo destes 50 anos houve paradigmas que se tornaram emergentes, ao ponto de serem neste momento os paradigmas vigentes e maioritários. Desde logo o paradigma ambiental, e refira-se sob este ponto de vista a importância das disciplinas da paisagem e da preservação da paisagem e dos territórios, mas também o paradigma do património. E não há sítio melhor do que este local geográfico para falar deste paradigma e de emergência deste paradigma. Estamos em pleno centro histórico, herdeiro, onde se verifica a reabilitação urbana, herdeira, em larga medida, do estudo seminal de Fernando Távora de 69, que deu depois lugar à criação do CRUARD e, mais tarde, da Sociedade de Reabilitação Urbana. Todo este movimento levou, por exemplo, em 96, à classificação deste território como património da humanidade. Tudo isto se relaciona lá atrás com a arquitetura, com o estudo do arquiteto Fernando Távora. Mas também tivemos, ao longo destes 50 anos, programas e projetos como a Expo 98, por exemplo, ou como o programa Polis, que lhe sucedeu, que qualificou os territórios urbanos por esse país fora, ou, aqui no Porto, a experiência do Porto 2001 e a intervenção no espaço público, que ainda hoje caracteriza a paisagem urbana do território da cidade do Porto. Simultaneamente, tivemos o grande ímpeto na infraestruturação dos territórios e das cidades. E não há melhor exemplo do que o Metro do Porto, que revolucionou para sempre a forma como a cidade e a área metropolitana se funciona. E tivemos também o regresso aos centros históricos. Durante largo período da nossa democracia, nós assistimos ao esvaziamento dos centros das cidades. Hoje, esse fenómeno já não existe, pelo contrário, se há, é um excesso de pressão nos centros urbanos. Isso leva-me à parte menos brilhante desta história. Nós, apesar de toda esta qualificação, de toda esta densificação da atividade arquitetónica, não fomos capazes de resolver a nossa debilidade ao nível do planeamento, que se manifesta, em larga medida, na desorganização do território nacional, em particular, particularmente aguda, em algum período histórico que eu balizaria entre os anos 70 e os anos 90, de que ainda padecemos. Por outro lado, a construção das grandes infraestruturas nacionais não conseguiu evitar as disparidades regionais e eu até diria mais, arrisco-me a dizer, que agravou essas mesmas disparidades regionais. Por outro lado, também é verdade que, apesar do reconhecimento da importância da arquitetura para a sociedade portuguesa, nós assistimos, em alguns territórios, à dilapidação de algumas áreas às mãos de uma construção civil desqualificada que não pode ser, nomeada como sendo arquitetura. Por outro lado, também é verdade que continuamos a sofrer processos de especulação imobiliária, de destruição de valores paisagísticos e, nos últimos tempos, a globalização da economia nacional teve uma expressão direta no território, seja através da atividade turística, seja através da atração de residentes não habituais, seja através do problema dos migrantes, que é um problema emergente na sociedade portuguesa, com o consequente problema habitacional e os consequentes problemas sociais que perduram. A arquitetura também faz parte desta equação e também tem que ter uma palavra a dizer na resolução destes problemas estruturais. Hoje constatamos, portanto, e termino, porque nós queremos ouvir os nossos convidados, que nenhum dos Ds do programa do MFA está plenamente cumprido. Bem, a democracia e o desenvolvimento são, certamente, obras eternas, constantes.
constantemente imperfeitas, constantemente inacabadas, constantemente aperfeiçoadas. Mas é esse o caminho que há a fazer. E, portanto, eu termino reiterando os parabéns à Casa da Arquitetura, porque parece-me importante fazer uma avaliação acerca do passado desta atividade e da sua relação com o regime democrático. Por isso diz ali 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia, mas é preciso perspectivar caminhos de futuro. É preciso, no fundo, perspectivar o que falta fazer. Muito obrigado a todos. Passo agora a palavra ao Presidente da CCDRN, Dr. António Cunha. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Um prazer estar convosco. Cumprimento todos nas pessoas dos nossos 3 anfitriões, o anfitrião da cidade, o arquiteto Nuno Baganha, o anfitrião deste local, do metro, o engenheiro Tiago Braga, e o anfitrião organizador Nuno Sampaio. E, portanto, saúdo também os distintos membros deste painel e, por favor, sintam-se todos cumprimentados. Recebam os meus cumprimentos, mas recebam também os cumprimentos do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, que não podendo estar presente e aceitar o vosso convite, me pediu para o representar aqui e, portanto, faço com muito gosto. Caríssimos, cumprimentar a Casa da Arquitetura por mais este evento, por este evento muito pertinente de fazer uma reflexão enquadrada pelos 50 anos de Abril sobre o que faz falta na arquitetura e provavelmente o que é que ainda nos faz falta na nossa relação com a arquitetura. É uma relação que, vista certamente pelo prisma com que olhamos sempre a realidade a partir da Comissão de Coordenação, um prisma muito territorial e da região norte, pois vemos isto a partir de uma região e de uma cidade do Porto, onde a arquitetura tem um percurso notável. Podemos ir mais para trás, mas podemos ir até Nazoni, André Soares, Carlos Amarante, Marcos da Silva e depois toda aquilo que é o impacto brutal da Escola do Porto, Fernando Távora e os nossos periquitas, Cisa Vieira e Souto Moura, e portanto há nesta região uma qualidade intrínseca de arquitetura que certamente todos beneficiamos e todos temos um enorme prazer em poder desfrutar de toda essa qualidade, que é uma qualidade que é partilhada para o mundo, mas de que a região beneficia de um modo muito particular e de um modo muito especial. Mas certamente, e alinhando com as palavras do vereador Baganha, e no contexto desta ligação a Abril, talvez aquilo que faça mais sentido aqui é ligar a palavra arquitetura à palavra desenvolvimento. E um desenvolvimento que a arquitetura tem protagonizado na grande cidade, como o Porto, na nossa grande cidade, ajuda a protagonizar, embora certamente com grandes dificuldades, em espaços muito especiais que nós temos na região norte, aqueles espaços muito de sistemas mistos urbano-rurais, aqui o arquiteto Nuno Porta chamava uma conurbação, a que Álvaro Domingues chama a minha cidade, minha rua, e portanto que são coisas muito características do Vale do Ave, do Tâmega Sousa, e que os pensadores de certo quadro legislativo nacional na capital têm muita dificuldade em perceber, porque isto não sai nem daquela lógica do espaço rural e do espaço urbano, e depois nós pagamos preços muito grandes, porque não há sítios onde temos coisas que não caem nem no espaço rural, nem no espaço urbano, e portanto certamente precisamos de muita ajuda dos arquitetos aí. Temos um papel notável da arquitetura no Douro, metendo aqui um bocadinho, defendendo aqui a honra da Comissão de Coordenação, um bocadinho alimentado pelo Prémio Arquitetura Douro que a Comissão tem há alguns anos, mas que é consumado nos exemplos fantásticos de adegas que temos no Douro e que é um sinal de modernidade e de integração naquele meio de enorme qualidade estética, enorme qualidade ambiental, enorme qualidade funcional.
E, portanto, certamente que temos vários exemplos para celebrar do que são 50 anos da arquitetura, de uma arquitetura em contexto democrático, de uma arquitetura ao serviço do desenvolvimento nesta região. É evidente que os desafios da arquitetura no atual momento, na região, no país e na Europa, porque esses são também os desafios europeus, cruzam fortemente com dois daqueles que são os três desafios identificados pela Comissão Europeia, nomeadamente o desafio da transição energético-ambiental e o desafio da demografia. É óbvia a relação entre a arquitetura e a transição energética-ambiental. A questão da demografia certamente que cruza com a arquitetura, porque todos sabemos, está perfeitamente diagnosticado, uma das causas que limita o crescimento demográfico é a falta de habitação acessível e a custos acessíveis que certamente a arquitetura pode nos trazer. Por outro lado, e esta é a minha última mensagem, e no momento em que hoje a Comissão de Coordenação Regional tem também responsabilidades, devido às suas competências na área da cultura, em aprovação de projetos arquitetónicos, nomeadamente em zonas patrimoniais, eu penso que é importante fazermos uma reflexão sobre o modo como as entidades reguladoras e entidades que têm a competência para a autorização de determinados projetos, a arquitetura e a sociedade civil, que em última análise é em nome de quem estes projetos são aprovados e são desenvolvidos, se podem coordenar. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em perceber que um organismo como a CCDR Norte analisa um projeto e toma uma decisão sobre um projeto numa área patrimonial e toma uma decisão sobre se o projeto deve ser aprovado ou não, e que essa decisão e que os critérios devam ser os mesmos numa cidade património mundial, num centro património mundial como é o Porto, ou como é Guimarães, ou provavelmente como vai ser Valença, que está em vias de qualificação. Essa decisão não deverá ter em conta aquilo que as autoridades da cidade, a estrutura técnica da cidade, o pensamento da cidade têm sobre o assunto. Pode haver uma cidade que entenda que deve ser mais conservadora na preservação desse património, pode haver uma cidade que entenda que seja mais aberta a projetos mais provocadores ou projetos mais, portanto, radicais, que ponham em causa certas normas estéticas. É muito difícil neste momento perceber que isso deva ser colocado apenas no pensamento de uma entidade reguladora, a qual eu presido neste momento, mas que ela deve ter em conta de um modo muito mais evidente, muito mais claro, aquilo que é o pensamento das populações sobre aquele assunto. Eu acho que nós devemos trabalhar num sentido de ser capazes de perceber porque uma cidade tem que ser capaz de entender o que é que quer para ela mesma, e uma cidade como o Porto tem mais capacidade para isso, uma cidade como Guimarães tem mais capacidade para isso, e não estar dependente apenas do pensamento que uma entidade que certamente segue as boas normas, segue as boas práticas internacionais, segue as recomendações da Unesco, com certeza que segue o quadro legal e regulamentar deve fazer. Esta é uma reflexão a que vos convido a contribuir, uma reflexão que temos que fazer certamente com os arquitetos, temos que fazer certamente com a Casa da Arquitetura, porque, caso contrário, provavelmente a Torre dos Clérigos nunca teria sido edificada no Porto, porque passaria acima de certos regulamentos se existissem na altura e, portanto, não teríamos a possibilidade de hoje desfrutar desse património que é uma construção como essa. A todos vós, um bom debate e muito obrigado à Casa da Arquitetura pela organização deste evento e muito obrigado pelo celebrar no contexto de 25 de Abril. Todos. Dando início ao debate, passo a palavra ao geógrafo Álvaro Domingues e aos arquitetos Helena Roseta, Jorge Figueira e Pedro Bahia. Bom, muito boa tarde.
Serei muito breve nesta introdução, apresentação dos nossos convidados. Queria começar por cumprimentar, obviamente, todas as instituições, todos os representantes das instituições, também da Casa da Arquitetura, todos os presentes. São muito bem-vindos numa sessão que nós imaginamos, obviamente, como sendo uma comemoração do 25 de Abril. A escolha deste lugar, como já foi aqui dito pelo arquiteto Nuno Sampaio, e este ruído à nossa volta, que é também o ruído da revolução que continuará a acontecer, permite-nos iniciar aquilo que é um programa paralelo da exposição O que Faz Falta, que estará patente na Casa da Arquitetura no final de outubro e que tem uma componente eminentemente de domínio público e de relação da arquitetura com outras áreas, nomeadamente no campo da cultura, da política, da economia, da tecnologia, da geografia, e é por isso que este projeto que eu e a Ana Neiva estamos a coordenar e organizar, de alguma forma lançou este repto a estes nossos convidados que nos pareceram, que me parecem, de facto, ideais para iniciarem esta conversa. Eu não vou apresentar, porque não há tempo, nem faz grande sentido apresentar a Helena Roseta. A Helena Roseta é em si mesmo uma composição magnífica entre ser arquiteta, ser política. É uma coisa mais Sim? efetiva Okay. que a nossa história. E, portanto, como eu dizia, a Helena Roseta é conhecida por ser muito interventiva, muito assertiva, há já algum tempo e, na verdade, penso que seria difícil imaginar alguém mais pertinente e mais oportuno para estar aqui connosco. O Álvaro Domingos é geógrafo, é professor na Faculdade de Arquitetura e foi-nos, ao longo destas últimas décadas, brindando com uma capacidade extraordinária de ligar o seu saber, o seu amplo saber geográfico, com os temas da arquitetura, com os temas da cidade, com os temas do espaço das pessoas e, portanto, eu diria que ele conseguiu fazer isto de uma maneira simultaneamente literária e provocatória e, portanto, é também um personagem fundamental para que o seu GPS particular nos dar aqui algumas coordenadas sobre este assunto. Eu queria dizer também, muito entre parênteses, que aliás pensei depois dos nossos convites que a Helena e o Álvaro são pessoas muito particulares, não encaixam exatamente naquilo que é suposto fazer-se e por isso são pessoas fundamentais para discutir a liberdade connosco. Por fim, mas não por último, o Pedro Bahia está aqui connosco porque representa outra geração, que não necessariamente outro tempo. O tempo é sempre o mesmo, é o nosso tempo, e eu detesto falar em gerações e, portanto, não quero apresentar o Pedro como sendo da nova geração, mas queria revelar porque é que ele está aqui connosco. Eu acredito que um dos desígnios mais elevados da Revolução e de Abril é a necessidade de pensar criticamente, de divulgar, de organizar, de investigar e, de alguma forma, o Pedro Bahia representa esse lado que não é só o do fazer, que está aqui bem presente, que está aqui bem executado no lugar onde estamos, mas que tem também uma componente que eu acho que é uma componente muito elevada da Revolução de Abril, que é a massa crítica, é pensar criticamente, é fazer e acompanhar isso com o pensamento. E penso que o Pedro irá falar-nos um pouco sobre isso. Por fim, o que faz falta é, tem obviamente uma componente retrospectiva, pegando na canção do Zeca Afonso, mas tem também uma componente
da atualidade. É assim que estamos a pensar a exposição, é assim que estamos a pensar este programa paralelo e, portanto, é sobre estas duas dimensões que se trocam hoje sempre entre o retrospectivo e o atual que iremos ouvir os nossos queridos convidados. Eu começava pela Helena Roseta. Bem, eu gosto de vos ver e espero que me vejam também a mim. Faz-me impressão estar sentadinha porque não vejo ninguém. Portanto, boa tarde a todas e a todos. Eu apresento-me como canal História destas coisas porque realmente estou cá há 50 anos. Eu já tenho 76 e, portanto, já era crescidinha quando aconteceu o 25 de Abril. Aconteceu que tive a sorte e a oportunidade e o privilégio de me porem numa lista para a Assembleia, para a Constituinte. E como era a única arquiteta que lá havia, coube-me a mim a discussão do artigo do direito à habitação, que é o artigo 65, que o Nuno já citou a primeira parte. Eu não vou desenvolver muito isto, vou só lembrar duas coisas. Primeiro, foi a primeira vez que a Constituição portuguesa reconheceu o direito à habitação. Não estava escrito em Constituição nenhuma. Havia direitos que já estavam escritos e não eram cumpridos, havia direitos que já existiam na Primeira República, até havia alguns direitos que até vinham ainda da monarquia liberal, mas direito à habitação, a única coisa que havia era a casa de cada um é o seu refúgio, ou seja, as pessoas não poderem ser incomodadas, era a proteção do domicílio, era a única coisa que as Constituições gravavam. Depois a Constituição do Estado Novo meteu lá mais umas coisas, tinha umas ideias sobre Deus, pátria e família e que a casa devia ser uma espécie de altar desse conceito de família que eles defendiam, mas direito à habitação para todos, isso não existia. Foi preciso o 25 de Abril, foram precisas as grandes mobilizações populares que aconteceram, estou-me a lembrar aqui mesmo no Porto, logo a seguir ao 25 de Abril, as ocupações, a revolta das pessoas, a vontade de que fosse diferente e a esperança que tinham que agora com a democracia aqui ia ser, para que realmente ele ficasse consagrado na Constituição. O artigo tem mais uns pontos, mas eu vou lembrar um porque se vão rir. O artigo 65 diz quais são as responsabilidades do Estado para cumprir o direito à habitação. E diz, a uma certa altura, em matéria de rendas de casa, não sei se sabem do que é que eu estou a falar, diz esta coisa extraordinária: compete ao Estado criar um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. A gente já tem, não é? Bem, ainda não se viu. Estamos, desde a Constituição, com uma parte do artigo do direito à habitação que não foi cumprida por nenhum governo. E, portanto, o que faz falta é cumprir a Constituição, Nuno. Ela já vai fazer 50 anos daqui a 2 anos. Ninguém contestou este texto. Até vos digo mais. Sabem quem é que propôs isto na Assembleia Constituinte? Também se vão rir. Foi o CDS, pela voz do Sr. Deputado Amar da Costa. Propôs que as rendas fossem compatíveis com os rendimentos familiares. Por acaso, muitos anos depois, tivemos uma ministra que fez o contrário, que também era do CDS. Mas isso fica para a história. O que eu vos queria dizer é que é fundamental que aquilo que está na Constituição seja para cumprir, não é só uma proclamação. A segunda coisa que eu vos queria dizer, agora ia dizer só três pequenas mensagens. A primeira é que a habitação é uma necessidade permanente de todas as pessoas. Não é uma necessidade permanente todos os dias. A gente tem habitação durante algum tempo, depois podemos não ter ou precisar de outra, e aí é que é a dificuldade, e depois com o tempo temos outra vez, e assim sucessivamente. Acontece, para cumprir este direito, que é um direito de todas as pessoas segundo a Constituição, e que é uma necessidade permanente, sabem quantos programas é que houve a sério de construção de habitação pública pelo Estado para responder a isto? 2, em 50 anos, 2. Foi o SAL, que durou muito pouco tempo e lançou muitos projetos, mas depois acabaram com ele, e foi um programa já dos anos 90, no tempo do Cavaco Silva, chamado PER, o Programa de Realojamento para as bairros de barracas de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa e metropolitana do Porto, que realmente construiu muitas casas. Foram cerca de 40 mil casas que foram construídas nessa altura, Lisboa e Porto, áreas metropolitanas. Mas depois não houve mais nada. Quer dizer, para uma necessidade permanente, em que a população mudou e até aumentou, nós tínhamos 8, qualquer coisa milhões de pessoas em 1974. Temos hoje
10, qualquer coisa milhões de pessoas, aumentou bastante. Houve períodos em que diminuiu, mas depois cresceu bastante. Curiosamente, também aumentou o número de casas e também aumentou o número de famílias. Eu trago aqui os números porque isto é engraçado, vocês vão ver. Então é assim, segundo o censo, nós tínhamos, os censos do INE, nós tínhamos, na altura que se fez o 25 de Abril, aproximadamente 2,7 milhões de casas em Portugal, naquela altura. E tínhamos 2,3 milhões de famílias. Quer dizer, devia chegar para toda a gente, era se estivessem bem distribuídas, se estivessem em condições, etc. Mas tínhamos mais casas que famílias. Nós, neste momento, temos 5,9 milhões de casas, de 2,7 passámos para 5,9 milhões, então um salto enorme. A população cresceu, mas não cresceu tanto. As famílias passaram de 2,3 para 4,9 milhões. Portanto, nós temos 1 milhão e tal de casas que não são habitação permanente, espalhadas pelo país todo. Depois a gente vai ver o que é que são essas casas, que não está ninguém a morar lá sempre. O que é que elas são? Uma parte são residências secundárias, somos um país livre e democrático e as pessoas têm direito a ter uma casa de família ou uma casa de férias. Muito bem, não peguemos nessas, é cerca de 1 milhão. Mas ainda faltam muitas, 700 mil. O que é que são essas 700 mil? São casas que na altura em que se fez o censo, em 2021, metade delas foi dada como estava para venda ou arrendamento. Seriam 300 e tal mil. Mas não se viu onde é que essas 300 e tal mil casas apareceram de repente no mercado. E as outras estão vazias por razões que a gente não sabe. Ora, aí está um bom tema para os arquitetos, para as universidades, para os geógrafos, para as academias estudarem. Porquê é que temos tantas casas vazias e o que é que se lhes vai fazer com elas? O que é que vamos fazer com 300 e tal mil casas vazias que não estão destinadas para nada, estão a cair ou estão muito longe onde não mora ninguém, provavelmente? Temos que estudar este assunto. Isto é extremamente importante, porque ainda ontem terão ouvido o Primeiro-Ministro apresentar um programa chamado Construir Portugal. Eu sou arquiteto e digo assim, espera lá, Portugal já está construído, calma lá. Nós o que temos que ver é os recursos que temos e como é que a gente pode utilizar estes recursos da melhor maneira. Também não podemos estar a construir em tudo o que é sítio. Tem que haver um equilíbrio do território, tem que haver uma defesa da paisagem, tem que haver zonas da natureza, zonas naturais, tem que haver espaço para a agricultura. O país é pequenino, tem espaço para tudo, mas tem que ser bem regulado, não pode ser de qualquer maneira. E, portanto, queria deixar esta mensagem, que a habitação é uma necessidade permanente e que o Estado não cumpriu. Durante estes 50 anos, não estou a criticar nenhum governo em particular, estou a criticar ao longo destes 50 anos. Eu estudei bastante esta matéria, devo dizer-vos que me envergonha o que vou dizer, mas não há dúvida nenhuma que, em termos de habitação pública, a ditadura construiu mais do que a democracia, até agora. É um facto, é um facto. Podemos discordar dos modelos, tudo o que vocês quiserem. E, portanto, isto faz-nos pensar, e é um desafio muito grande. E é um desafio muito grande porquê? Porque, apesar de termos muitas casas em Portugal e temos muito mais casas que famílias, a parte pública são apenas 2%. Os outros 98% são privados. Agora pergunto eu, como é que a gente consegue regular o mercado, ou enfim, ter alguma influência nos preços, quando o recurso público é tão pequenino e o recurso privado é tão grande? E este é que é o desafio, é o que faz falta, é perceber como é que com tão pouca habitação pública, quais são as ferramentas que a gente tem para conseguir que a outra habitação que existe seja para aquilo que o país precisa, e para isso é que há um governo para definir prioridades e necessidades, uma Assembleia da República para aprovar essas prioridades e necessidades e para cumprir. Aliás, eu acho extraordinário que o próprio governo atual não se lembrou de dizer que, por acaso, há um Programa Nacional de Habitação aprovado pela Assembleia da República em lei, foi publicado em janeiro. Bom, mas não há nada, não aconteceu nada, aconteceram uma data de coisas. Há um PRR que arranjou uma data de dinheiro, vamos lá ver como é que ele é gasto e se ele é bem utilizado. Mas esta ideia, para uma necessidade que é permanente, para um dever do Estado que é constitucional, cada um que chega tem que deitar fora o que veio, que estava antes fez, é uma má ideia. Era esta a minha mensagem. Nós temos que aproveitar o que os outros fizeram e fazer para a frente, dar continuidade. As pessoas que estão aqui da área da arquitetura ou que sejam da área da construção sabem perfeitamente que não é em 2 dias que se faz uma casa. É um bairro, ou seja o que for. É preciso projetar, é preciso lançar concurso, é preciso construir,
é preciso ver se funciona, é preciso atribuir, enfim, são anos. Com os governos a cair não dá. Portanto, nós temos que perceber que tem que haver aqui alguma continuidade para uma necessidade permanente e para um dever que também é permanente. As políticas podem mudar, não vou desenvolver agora isto porque a minha intervenção é curta, as políticas podem mudar, mais à esquerda, mais à direita, e até é bom que mudem, que é para não se enquistarem sempre os mesmos lugares. Agora, temos que perceber que não podemos estar sempre a deitar fora o que os outros fizeram antes de nós. Nem tudo o que foi feito foi mau, nem tudo o que é anunciado é bom, muito do que é anunciado é interessante, outras partes não interessam, e de tudo o que foi feito, umas coisas são boas, outras não foram tantas, e essas é que têm que ser corrigidas. Eu acho que é isto que é racional para um cidadão comum pensar. Isto é um recurso para todos, o país é para todos, não é só para alguns, não é só para os que pensam à esquerda ou para os que pensam à direita, é para todos e, portanto, temos que ser capazes de utilizar as coisas da melhor maneira possível. Portanto, falei da Constituição, falei de que a habitação é uma necessidade permanente, eu agora falaria um bocadinho da última mensagem que eu queria deixar. A habitação é um direito, está na Constituição, também é um mercado. E isso levanta muitas tensões. Eu não sei se vocês já repararam que ultimamente, mas já com o governo anterior, eu só ouço o setor imobiliário, os vários setores que trabalham nesta área, dizerem os preços estão altos porque não há oferta, falta oferta, falta oferta, falta oferta. Eu digo, mas que diabo, falta oferta, mas a gente tem tanta casa fechada, como é que falta oferta? Falta oferta porque o mercado só está interessado na parte que dá muito lucro. E a parte que dá muito lucro é o segmento de luxo, são as casas de luxo. E, portanto, para aí há sempre oferta. Se vocês forem procurar nos anúncios ou numa agência, num mediador, forem procurar, para cima de €1 milhão vocês encontram sempre. Mas quem é que tem? Quem é que lá pode chegar? E estou a falar em vendas. E em termos de renda, a mesma coisa. Se for para pagar para €1.500 uma renda, também arranjo. Mas quem é que pode? Portanto, há aqui um problema de mercado que está a condicionar um direito, e isso é que está mal. O direito, uma vez que os recursos são privados e públicos, não pode ser só o Estado a gerir. O privado tem um papel fundamental, mas tem um papel fundamental que tem que obedecer a necessidades que estejam definidas pelos órgãos da política democrática. Supostamente, é o que diz a Constituição também, a economia tem que estar subordinada ao poder político democrático. Agora, se o poder político democrático pensa mal ou não funciona, o mercado dispara, claro. E depois há muitas contradições. Eu pergunto, faz algum sentido nós continuarmos a dar borlas fiscais a pessoas de outro país que vêm para aqui comprar uma casa com facilidades fiscais porque o governo português, aliás o anterior, achou que isto era importante e fez, o outro também já tinha feito. Sim senhora, borlas fiscais para atrair investimento. Faz algum sentido estarmos a dar benefícios fiscais a pessoas que têm um poder de compra muito superior ao nosso e que ainda por cima vêm fazer subir os preços? Estas coisas têm que ser ditas, desculpem-me. O problema, eu cada vez que ouço falta oferta, eu digo não, a oferta está mal distribuída. A oferta está mal distribuída, está mal regulada e tem que haver aqui regras para que a oferta seja para quem precisa. Quais são os segmentos que nós precisamos neste momento? Habitação, estão sempre a dizer para a classe média. Habitação a um preço que as pessoas possam pagar. Vamos pôr a coisa assim. Cruzem os preços das casas com o rendimento médio das famílias portuguesas e logo veem onde é que está a fazer falta. Os preços das casas estão muito mais altos do que os rendimentos médios, é evidente que falta oferta. Portanto, aqui é que é preciso um esforço público, um esforço do governo, de todos os partidos, mesmo os da oposição, tem que se concertar para que haja aqui um esforço público de pôr a oferta dirigida aos estratos que mais dela precisam. Eu acho que isto são coisas muito óbvias, são difíceis porque há muitos interesses, como sabem, nestas coisas há muitos interesses e, portanto, cada vez que uma pessoa tenta pôr um bocadinho, puxar um bocadinho para um lado mais normal e mais equilibrado em termos de mercado, dizem logo que estamos a pôr em causa a confiança do mercado. Por amor de Deus, mas o mercado é quê? O mercado é uma pessoa que não tem confiança, o mercado é um conjunto de interesses que lutam entre si. Vamos lá ser seriozinhos e vamos olhar para isto como isto é. Eu não vou demorar mais tempo, estou cheio de curiosidade de ouvir os próximos, mas vocês não me vão levar a mal. Eu sou uma pessoa bem disposta, uma família que muito canta, sempre cantou. Em qualquer coisa que a gente faz, a família canta. A minha mãe chamava-nos a família Trapo. Não era a família Trapo, era a família Trapo. E há pouco o senhor representante do metro disse que nós estávamos na Casa da Música. Não é da arquitetura, mas não faz mal, porque podem estar muito ligadas. Então eu vou cantar
Eu aprendi com a Natália Correia, quando ela queria fazer uma sátira ou fazer uma piada, ela normalmente cantava. Cantava lá no bar dela, no botequim, cantava umas quadras e malhava, cantando. E é isso que eu vou fazer. Se quiserem acompanhar o refrão, é uma música popular aqui do Norte, o refrão é só lá, lá, lá. E eu faço as letras, vocês fazem lá, lá, se quiserem. Se não quiserem, eu não sou cantora, portanto é como sair, é como sair. Oh, ai, perguntam-me que faz falta. Oh, ai, na crise da habitação. Oh, ai, se há tantas casas vazias, se há tantas casas vazias, falta uma grande razão. Lai, 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 lai. La 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 la. Oh, ai, as casas que há no mercado. Oh, ai, não fosse a especulação. Oh, ai, chegavam para toda a gente, chegavam para toda a gente e sobrava a habitação. Lai la 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 la. La 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 la. Obrigada. Opa. Ela é que me disse. Estou perdido. Estou perdido. Força. Bem, depois desta performance e de palavras tão sábias, vai ser muito difícil. O que eu tinha pensado para esta sessão tem que ver com um livro que foi publicado em 2004 e que resultou de um conjunto de bolsas que a Ordem dos Arquitetos foi desenvolvendo ao longo de 4 anos. O livro chama-se Cidade e Democracia, 30 anos de transformação urbana em Portugal. E, portanto, agora seriam 30 mais 20. E o que é que... O livro contém 22 estudos de caso. E aquilo que me impressionou na altura, porque a informação sempre conta muito quando temos que sustentar as nossas crenças, as nossas ideologias, é que de repente, depois dos quadros comunitários de apoio, primeiro da adesão à União Europeia e da construção do Estado Social em Portugal, de facto não havia nenhum município que não tivesse um volume de investimento e uma diversidade de investimento que associava os investimentos do Estado Central, já aqui foi falado, nos sistemas base, como é o Sistema Nacional de Saúde, ou como é o ensino e a formação profissional, ou como é o caso dos tribunais, do direito, como são os sistemas infraestruturais, desde a rede elétrica, que era um caos, às telecomunicações, às autoestradas, e depois o pacote dos investimentos municipais, desde coisas invisíveis, como por exemplo o saneamento básico. Não havia 1 metro de saneamento básico em Portugal antes do 25 de Abril, até tudo aquilo que é o kit dos equipamentos locais, desde as bibliotecas, os centros de saúde, os polidesportivos, os museus, os centros multiusos. Isto nunca mais acaba. É uma lista interminável. E o que cabe perguntar hoje, depois destes 50 anos, que foram 50 anos muito acelerados e de profundíssimas transformações, transformou-se a sociedade, transformou-se também a geografia do território, não é? Cada vez mais polarizada, cada vez mais o João Ferrão chama-lhe o país arquipélago, ou seja, sistemas socioterritoriais que têm uma determinada fisionomia e às vezes ao lado outros que de todo nem sequer têm relação com aquilo. Prosseguiu a imigração, o esvaziamento, o envelhecimento da população. Veio um fenómeno que Portugal já não conhecia há muito tempo, a imigração. Mas a imigração veio já num sistema de capitalismo global, neoliberal, com os direitos sociais muito fragilizados.
e temos aí um setor da população que constitui um desafio importantíssimo em matéria de habitação e em matéria do Estado. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que o que faz falta é reinventar o Estado. O que faz falta é reinventar dispositivos e processos de partilha das coisas comuns, porque elas estão num estado enorme de erosão. Neste momento já há mais camas no sistema privado de hospitais do que no Sistema Nacional de Saúde, e muito daquilo que foi o ímpeto do municipalismo depois congelou, porque também a regionalização não andou para a frente e persistimos com um Estado excessivamente concentrado, excessivamente sectorializado, e os municípios que ainda não chegam aos 9 ponto pico % do orçamento geral do Estado, mas muito pressionado pelos cidadãos que estão próximos e que veem ali um guichê para resolver tudo, seja o que for. Há uma sensação de que o Estado Central é disfuncional, está distante, produz soluções ou produz tentativas de soluções demasiado formatadas, demasiado técnicas. Muitas vezes eu olho para aquelas coisas que é preciso preencher nas plataformas eletrónicas e faz-me lembrar aqueles episódios do Little Britain, em que havia sempre alguém do lado de fora do guichê que dizia qualquer coisa e do outro lado estava uma a mascar chiclete e a teclar no computador, e depois de uma longa conversa, que não era conversa, era um monólogo, dizia "The computer says no", não é? Depois de preencher o Excel todo, mais aquelas coisas todas. E então há aqui uma crise gravíssima de relação do cidadão com o Estado. Ainda não é bem a ideia da sociedade contra o Estado, mas é quase. E isso é uma questão que, pensando no robustecimento da democracia ou do que dela resta, é muito complicado se não se recupera essa confiança, porque depois parece que esta sociedade, como dizem os brasileiros, é uma geleia que está constantemente em metamorfose, que não se situa, que está excessivamente polarizada entre uma minoria dos muito ricos e os outros, e os casos limite de déficit de cidadania e de polarização social. Isso não é nada saudável. Num tempo em que enchemos a boca com a palavra comunidade, é a comunidade para tudo, desde para uma peça de teatro até para desenhar uma política de desenvolvimento. Não há tal coisa. Deve ser por isso que se fala tanto dela. E então, como dizia o Sérgio Godinho numa das suas músicas, ele falava numa metáfora sobre o amor e sobre uma situação amorosa, que era uma vela que ardia por dois lados. Esta vela arde por dois lados, quer dizer, nós estamos perigosamente a vivermos numa sociedade que mais parece um somatório de indivíduos, ou um somatório de tribos, ou qualquer coisa a que falta o cimento comum, não é? Qualquer coisa que não está bem arquitetada, que tende para o esboroamento com uma certa facilidade. E depois temos uma ideia do Estado que, segundo a face, segundo a perspectiva com que olhamos para ele, seja através das questões da saúde, ou das políticas de habitação, ou das políticas para as infraestruturas, nunca se percebe muito bem. E depois o tal contínuo político-mediático de que nos falam pega nos casos e vai refrescando sempre esta ideia das fugas de dinheiro, da corrupção, etc. E isso é que tudo isto junto nos dá esta sensação de insegurança e muitas vezes de desistência. De desistência, de voto de protesto, de crescimento de partidos políticos como o Chega, ou de proliferação de ideologias que não se percebe muito bem o que é. Eu tenho certas contrariedades sobre o que é que se faz com as políticas ditas do ambiente, porque em determinada altura o ambiente parece que não tem contexto social, e a mim parece-me que ou é essa questão de que se trata ou então não há ambiente.
Mas o que é caso é que, dada a aridez ou o desaparecimento de fundamentos ideológicos e de organização política que tenham que ver com a justiça social, com a redistribuição, entra sempre um tema qualquer da verdulatria ou da natureza ou do que seja para tapar de repente aquele buraco. Depois, como se não bastasse, o país dissolve-se, não é? Dissolve-se em entidades mais vastas, como a União Europeia, ou a loucura do planeta e o que nele acontece, e é um parceiro demasiado frágil para aguentar os embates de muitas dinâmicas, e o caso da habitação de luxo, do turismo, do investimento, estou a falar no turismo de luxo também, do investimento em processos de financiarização do imobiliário ou dos terrenos. Em determinada altura, aquilo passa por umas malhas de uma ideia de Estado que de facto já não existe, já está completamente refém desses processos e, portanto, o preço das casas, há bocado comentava com a Helena, o preço das casas na Aforada mede-se pelo custo de vida da sociedade média e alta da Alemanha ou de outro lugar qualquer. Não tem absolutamente nada a ver com o tal salário médio ou o rendimento médio de uma família que ali mora. E, portanto, há aqui uma espécie de descolamento, não é? Daquilo que nós constatamos à nossa porta e que pensamos ser o nosso município, o nosso país, etc., e a real magnitude e a complexidade dos processos que todos os dias nos estão a aparecer à porta, não é? Como dizem os físicos da teoria do caos, há sempre alguns uma borboleta qualquer a bater as asas que vai provocar um tufão aqui mesmo ou num lugar ao lado. Esta ideia provoca ansiedades. A ideia de que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, têm muitas dificuldades em completar a sua formação média, superior, etc., e depois ter um emprego de acordo com as suas expectativas, porque está tudo nivelado por salários muito perto do salário mínimo e por sistemas de contratação extremamente precários, pronto, e depois imigram. Eu sempre achei que o contrário do interior que era o exterior. Portanto, se não há horizontes para resolver um projeto de vida, responde-se com os pés. Isso sempre aconteceu cá em Portugal e continua a acontecer. É essa imigração de pessoas tendencialmente qualificadas, há depois a imigração de pessoas que procuram em Portugal qualquer coisa para viver, não é? Respira-se um péssimo ar, como dizem os brasileiros, no agronegócio, em Portugal, que é um dos setores económicos que mais atrai e mais explora essa força de trabalho, e no próprio setor do turismo. Dizia-me um amigo algarvio, depois daquela votação recorde Chega no Algarve, dizia ele, bom, a gente não sabia os números, mas o que se estava a passar era a tempestade perfeita. Uma vez que a economia, a base económica do Algarve depende dos múltiplos tentáculos daquilo a que se chama turismo, e assim, dito em duas penadas, há dois efeitos completamente contraditórios e lesivos de quem quer organizar a sua vida, que são, por um lado, a espiral inflacionária dos terrenos, das rendas, das casas, do que for, e, por outro lado, os péssimos salários que são pagos nas atividades hoteleiras, de restauração, etc., que, num tempo, atraíram muita mão de obra do Brasil, por exemplo, procurando que a vida melhoraria e que teriam rendimentos maiores, mas que, de facto, não têm. E depois sai uma frase muito complicada e xenófoba, que é, pois é, e os salários depois não sobem porque eles aceitam esses salários. Estão a ver a perversidade desta explicação, não é? E então nós temos que olhar para isto decididamente, quer dizer, temos que perceber o que é a diversidade do país e as muitas situações que exigiriam respostas desenhadas de acordo com isso. Já
já foi aqui dito, e portanto há uma certa disfuncionalidade das políticas muito monolíticas, muito desenhadas de baixo para cima, muito dependentes de tecnoburocracias muito fechadas, e há muita pouca agilidade para produzir respostas ao nível local. Falávamos há bocado do Conselho do Fundão, por exemplo, e da energia toda e da inovação toda que é necessária para tentar ler as coisas que se passam no Fundão e construir respostas que por acaso não estão exatamente em nenhum quadro legal de referência. Vão compondo um puzzle, não é? Com os apoios, com as instituições, com o entusiasmo de quem se empenha nestas coisas, inventar essas soluções. Termino voltando ao tema que deixei há bocado. Este conjunto de equipamentos e de serviços locais que nos ficou dos quadros comunitários de apoio e do período dos primeiros 30 anos de adesão à União Europeia precisa neste momento de uma revisão profunda. Na altura pensava-se que tudo aquilo era para uma população que estava a crescer, que era, não diria que era jovem, mas pelo menos que era equilibrada. O que está a acontecer é exatamente o inverso. É uma população cada vez mais rarefeita, cada vez mais a desaparecer, cada vez mais envelhecida. E deu-se até, em muitos casos, o paradoxo de se estar a fazer um equipamento pensado numa população mais jovem e não haver apoio para os idosos, por exemplo. E portanto, há uma espécie de atropelo dos tempos. E portanto, esta rede de equipamentos precisa de ser reinventada, porque está lá. É um investimento que lá está. É um bem público que se pode reorientar para outros usos e que pode ser pensado com outras parcerias que não sejam as dependências diretas do Estado. Portanto, desafios não nos faltam. Há, por vezes, retórica e discurso a mais e ações a menos. E eu, por mim, terminaria com um dito que é atribuído ao Einstein e que eu particularmente aprecio sobre a teoria e a prática, em que ele dizia que a teoria é quando sabemos tudo e nada funciona. A prática é quando tudo funciona, mas não sabemos porquê. E nós aqui juntamos teoria e prática, nada funciona e não sabemos porquê. E isto muitas vezes tem que ver com esta questão da construção da informação. A construção da informação tem que se fazer, em parte, no terreno. Nós temos que ter uma geografia bastante, puxando a brasa à minha sardinha, aqui na Casa da Música. Temos que ter uma geografia bastante mais esclarecida acerca de como se distribuem estas coisas, para depois as respostas serem mais inteligentes, para darem mais resultados. Muito obrigado. Pedro Bahia. Depois de Helena Roseta e de Álvaro Domingos é difícil, mas... confesso que tive muitas dúvidas sobre qual poderia ser o meu contributo neste debate. Mas decidi avançar com a escrita de um breve texto, com alguns apontamentos que agora vos leio. Portanto, eu nasci após o 25 de Abril, em 1980. Estou, por isso, aqui em representação dos filhos de Abril. Cresci com a liberdade como garantida, com a democracia, com a Europa, com o otimismo e a segurança de um país que se foi desenvolvendo e crescendo a vários níveis. Faço parte de uma geração que cresceu com a esperança de um futuro melhor, mas que, a dado momento, se foi apercebendo que tinha de ajustar e rever as suas expectativas. Afinal, já não era um futuro melhor que tínhamos no horizonte, mas apenas a esperança de podermos, eventualmente, ter um futuro mais digno e mais justo. Eu estudei arquitetura em Coimbra, de 98 a 2005. O Jorge Figueira foi o meu professor de projeto no segundo ano, História da Arquitetura Contemporânea no quarto e meu orientador de tese final de curso. E devo dizer que foi um dos professores que mais me marcou, pelo exemplo de uma ação crítica, de uma exigência acutilante, de um pensamento culto e problematizador.
Na Escola de Arquitetura envolvi-me no núcleo de estudantes, na sua revista, a revista NU, na organização de debates, na escrita de artigos, entrevistas, manifestos, barricadas, etc. Num dos momentos mais tensos e mais quentes do núcleo de estudantes, propusemos a suspensão da queima das fitas como forma de protesto e chegámos a ponderar descer em manifestação num cortejo até Lisboa. Numa Assembleia Magna cheia de estudantes, maioritariamente preocupados com o fim da queima das fitas desse ano, cheguei a dizer que éramos os filhos mimados da Revolução. No final, após um referendo da Associação Académica de Coimbra, a proposta acabaria por ser chumbada e a festa acabou por decorrer normalmente. Estava então, enquanto escrevia este texto, a pensar em que tema, que pensamento poderia trazer hoje para este debate. O que faz falta? Ao ler, no outro dia, um texto do Bruno Nogueira, na revista Sábado, detive-me nas seguintes palavras que passo a ler. Comemorar o 25 de Abril é fundamental para que um dia não sintamos saudades daquilo que só demos pela falta quando já lá não estava. E o texto continua. Uma pessoa só se dá conta do que lhe faz falta quando já não tem. É uma sombra que não nos larga. Quando temos o que nos foi fácil, o corpo vai se habituando a não saber ser de outra forma. Acomoda-se às certezas e não suspeita da leveza com que o tabuleiro vira em menos de nada e aquilo que sempre lá esteve, rapidamente, fica uma memória longínqua de um tempo em que estava lá tudo. Ao ler estas palavras, lembrei-me da expressão dos filhos mimados da Revolução e lembrei-me que tem havido, hoje, um despertar coletivo da consciência de que podemos perder o que conquistámos enquanto comunidade, com retrocessos, recuos, reversões e cancelamentos. Acompanhei recentemente a polémica do regresso ao velho logotipo do Governo, com atenção e preocupação. O logotipo novo, da autoria do designer Eduardo Aires, representava um avanço, um sinal de ambição, de desempoeiramento, um sinal de profissionalismo e de exigência estética. Senti orgulho quando tive de usar o logotipo, na sua versão toda a preto, num dos livros da Circo de Ideias. Senti que tínhamos avançado, que tínhamos evoluído. Quando no início deste novo governo se decidiu regressar ao logotipo antigo, com tamanha facilidade, com todo o simbolismo implícito, fiquei, obviamente, desiludido. Percebi que a questão não era apenas em torno de um logotipo, era uma questão muito mais profunda. Lembrei-me que este caso do logotipo pode estar associado a uma outra situação próxima da nossa comunidade de arquitetos. Ao facto do futuro do jornal Arquitetos, o jornal que pertence à Ordem dos Arquitetos, estar em risco no formato e no modelo que conhecemos. Falo aqui do jornal Arquitetos enquanto projeto crítico, autónomo, como espaço de debate fundamental, onde tantas vozes e leituras foram convocadas ao longo do tempo. O jornal Arquitetos existe desde 1981. Faz parte da história destes 50 anos de democracia. Eu tive contacto pela primeira vez com o jornal Arquitetos no ano 2000, quando comprei o primeiro número da série dirigida pelo Manuel Graça Dias, numa pequena livraria em Coimbra. Hoje em dia não é possível comprar o jornal Arquitetos nas livrarias, não percebo porquê. Estava no meu segundo ano do curso. Para quem não é arquiteto, os arquitetos com as cotas em dia recebem JA de graça, mas eu, enquanto estudante, paguei na altura 1.500 escudos. Bom, no seu primeiro editorial, o Graça Dias escreveu: o JA deverá ser um elo de ligação entre os profissionais da arquitetura, um veículo de informação, promoção, divulgação e debate da mesma. O Graça Dias continua: penso ser chegado o tempo de privilegiar a componente debate, até aqui mais adormecida, no sentido de o tornar um meio vivo e polémico de troca de ideias. Esta série, dirigida por Manuel Graça Dias, Ana Vaz Milheiro, com Jorge Figueira na equipa, João Luís da Graça, Eduardo Souto Moura, Alexandre Alves Costa, esta série, mas todas as outras que se seguiram, foram fundamentais para a partilha do saber e do conhecimento
da arquitetura. O arquivo do Jornal Arquitetos é maravilhoso, com um conjunto incrível de textos, pensamentos e debates, que são testemunhos de várias gerações, de vários posicionamentos. São testemunhos das nossas preocupações, das nossas dúvidas, das nossas tentativas de compreender o presente. O que faz falta, para terminar, faz falta preservar e valorizar estes espaços e outros projetos de liberdade crítica, onde se possam cultivar posicionamentos de exigência, de ambição, com valores éticos e de responsabilidade. E este desafio é hoje ainda mais importante, no momento em que temos acesso a muita informação, a muita dispersão, a muita desinformação. Devemos, por isso, valorizar e apoiar os projetos de liberdade crítica, de encontro e de debate que existem e podem vir a existir. Porque, no final, podemos perder hoje o que ontem foi conquistado. Muito obrigado. Bom, nós agora vamos entrar num breve período de perguntas. Eu queria só mencionar muito rapidamente aquilo que a Helena Roseta nos trouxe aqui, uma radiografia hiperlúcida do problema da habitação, com uma ligação direta à Casa da Música, que foi importante. O Álvaro Domingos, que nos fez o retrato, uma espécie de identidade do país, nomeadamente a partir da Europa, a partir de 86, e no fundo, o problema demográfico que de alguma forma hoje se coloca, e uma defesa ardente e muito bonita, muito emocionante, da municipalidade contra, enfim, aquilo que são as percas e o funcionamento do Estado, que é também um ponto fundamental nesta nossa comemoração da liberdade dos 50 anos. E, por fim, o Pedro Bahia, que nos levou até à arquitetura, que nos levou até aos filhos da Revolução, que nos levou até ao problema de que se fala daquilo que se está a perder e daquilo que são as encruzilhadas, que são de menor escala, talvez de menor importância global, mas são também nossas, são também da sociedade portuguesa e, portanto, tiveram aqui o seu palco. Enfim, acho que são 3 intervenções diferentes, distintas, como as imaginamos, todas sobre o epíteto da liberdade e da democracia. E, portanto, eu pedia-vos que exercessem o vosso direito, obrigação cívica e, eventualmente, colocassem alguma questão aos nossos colegas. As pessoas vão fazer perguntas? Não. Se houver perguntas, a Helena quer falar? Não. Isto é um bocado intimidante. É um bocado intimidante o espaço para fazer. A primeira pergunta é sempre difícil, mas depois... O Sr. Carlos Guimarães está a olhar para mim. É um truque barato. Não ensaiaram. A luz está tão forte nos olhos que a gente fica com... Como eu costumo dizer aos meus alunos, desculpem lá, não podemos sair da sala sem uma pergunta. E, portanto... Isto não é uma sala. Está ali uma mão. Jorge. Consigo ver. Força. É pôr-se em pé. Obrigado. Bem, boa tarde, obrigado. A minha primeira vez aqui, acho que é a primeira vez de todos aqui, portanto gostei bastante deste pequeno colóquio. A minha pergunta tem a ver com o impacto da agricultura propriamente, da arquitetura propriamente, em resolver os problemas que nós temos no... Eu não consigo ouvir, mas vocês depois dizem. Estou? No que trata à habitação. Falaram muito sobre as questões da habitação, os problemas da habitação, sobretudo de questões muito políticas. Minha questão é onde é que está a arquitetura nisso tudo?
contribuições a que a arquitetura propriamente pode fazer. Já percebi a pergunta, já percebi. Percebeu? Não sei se percebeu a pergunta. É boa, é boa. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Helena, pedia para responder. É uma boa pergunta. Ao fim e ao cabo, o que é que os arquitetos podem fazer no meio disto tudo e qual é a sua contribuição? Acho que foi isso que você perguntou. Olha, calha bem ser eu a responder, porque eu costumo dizer que sou uma arquiteta pouco praticante. Porque eu andei mais metida na política do que propriamente a fazer projeto ou a trabalhar diretamente em arquitetura. Mas há uma coisa que eu sei. As questões que nós temos para resolver são problemas para os quais a formação dos arquitetos os prepara muito bem. Os arquitetos são resolvedores de problemas. Basicamente, um projeto é um desafio para resolver um problema, com uma data de condicionantes. E essa maneira de pensar é muito rara. Eu vejo por mim, quando trabalho com pessoas que estão nas instâncias políticas, não conseguem juntar as partes e fazer disso alguma coisa que faça sentido e que seja harmonioso. Eu acho que esse é um talento que os arquitetos têm. Além da criatividade, essa capacidade de juntar várias linguagens, várias dimensões, várias escalas, conseguirem pensar ao mesmo tempo o que se passa aqui a nível local com o que se passa a outros níveis. Você está a desenhar um edifício, se tiver que estar a desenhar em pormenor uma porta ou uma maçaneta, você não perde a noção daquele edifício, onde é que ele está, em que circunstâncias se enquadra, o que é que se passa à volta. Essa perspectiva, abordagem, a palavrão é holística, mas essa abordagem é a que eu acho que faz a maior falta neste momento. Tomara eu que houvesse mais pessoas, arquitetos, que pensem como arquitetos, a ajudarem a resolver estes problemas. Por isso, obrigada pela sua pergunta. Mais alguma questão? Álvaro, se me permitisses, um pouco à boleia desta questão... Eu queria fazer um comentário, sim. Gostava que fizesses um comentário. Gostava, porque passei os últimos anos eu sou geógrafo, como sabem, numa faculdade de arquitetura. E muitas vezes diz-se arquitetura aos arquitetos como se estivéssemos a designar uma entidade perfeitamente clara. E sabem que não é. Não é? Numa academia discute-se a arquitetura como uma área disciplinar e quanto aos arquitetos e às arquitetas e os seus modos de inserção na sociedade, a sociologia depois dirá. Não é? E, portanto, mais do que os modos de fazer, que são tantos e tão contraditórios e tão diferentes, desde a maioria dos arquitetos que são assalariados e proletarizados e mal pagos, em muito diferentes profissões. Na arquitetura, com certeza, mas em tantas outras. Nós não podemos enunciar esta equação falando só da arquitetura e de arquitetos. Era como pensarmos que, sei lá, pensando num médico ou nos cuidados de saúde, dizer o médico, a saúde. Não. Temos que perceber quais são as políticas. Porque elas depois é que permitem que o posicionamento do profissional, de quem o tiver, na sua imensa diversidade, responder a essas políticas. Nós aqui estamos num espaço magnífico, o Vitrúvio não teria nada que dizer acerca da funcionalidade, da firmeza, etc. Mas temos, sobretudo, uma conjugação de bons projetistas com uma política muito persistente de fazer esta rede. Ainda me lembro, na altura, com o Fernando Gomes, que havia 1 metro de papel no cimo da Avenida dos Aliados e as pessoas riam-se, não é? 1 metro para o Porto, que engraçado e tal. E, portanto, quando se diz arquitetura, os arquitetos, de facto, pronto, é um modo de enunciar a questão. Mas a questão é bastante mais complicada do que isso. Não é? Estamos a falar de mobilização dos profissionais, das suas condições de trabalho, da forma como eles são ou não mobilizados para aquilo que o Estado pretende fazer. Eu tenho a ideia que já o foram, bastante mais, não é? E que hoje há processos bastante mais ligeirinhos de fazer uma coisa chave na mão, de preferência de projeto de concessão, exploração ou outra qualquer solução destas neoliberais e andar para a frente. Sim, Álvaro, se eu te posso... Enfim, estamos já a acabar a sessão, se quem quiser intervir pode naturalmente fazê-lo. O problema daquilo que tu estás a dizer pode ser também, a certa altura, os arquitetos tendem a transferir a complexidade do problema para outras disciplinas, e bem,
para a geografia, para a economia, para a política, para todas as outras áreas de saber. O problema disso é, a certa altura, os arquitetos também se responsabilizarem de pensarem nos seus próprios termos e na sua própria disciplina como podem contribuir. Portanto, é uma questão pendular, não é? É uma questão ética. É uma questão ética, em última análise, mas se nós dissermos o mundo é demasiado complexo para os arquitetos, isso pode ser uma forma dos arquitetos também, eles próprios, se responsabilizarem de pensar o mundo. Não era nisso que eu queria... Não era essa a conclusão que eu queria chegar. É isso que se pode ler daquilo que estavas a dizer. Noutra perspectiva, e foi isso que a Helena Roseta disse, penso eu, foi que os arquitetos têm um modo holístico e um modo orgânico e pouco científico de criar soluções ou de criar outros problemas que pode ser útil à sociedade, não é? Portanto, a certa altura os arquitetos são um bocadinho presos por ter cão e presos por não ter cão. E algures temos que nos encontrar num caminho entre estas duas realidades diferentes, não é? Que são ambas difíceis para os arquitetos. Quando eles se demitem e entregam aos outros a sabedoria da cidade, ou quando acham, como se achava primeiro, que podem mudar a cidade. Não, eu acho também que os arquitetos muitas vezes chamam a si as suas dores e são um bocado masoquistas. Ou então, no outro ponto, chamam a si os seus triunfos. E são perfeitamente canibalizados pelo Star System e pela comunicação. E eu noto às vezes um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas que passa por assumir qual é a diversidade de situações do exercício da profissão, não é? Eu lembro que o primeiro livro de epistemologia que eu li sobre sociologia chamava-se Profession Sociologue, profissão sociólogo, e não o que é em abstrato o sociólogo ou o ofício do sociólogo. E depois falava de quê? Sobretudo, o que é que existia, que papel é que tinha um sociólogo nos serviços sociais do Estado, por exemplo, e quais eram determinadas, no outro extremo, quais eram determinadas tendências para recrutar sociólogos para empresas, para finalidades às vezes bastante esquisitas. E então, como toda esta diversidade existe, eu não lhe posso pegar nos extremos, porque depois fica no meio a maioria, não é? Das situações. A Helena veio. Em qualquer caso... É só mais uma coisa que eu gostava de dizer, já agora é rápido. Como eu falei aqui um bocado do mercado e do direito e do mercado, há só um alerta que eu ando a fazer aí cada vez que me pedem para falar, sobretudo aos arquitetos em particular. Mas também podia falar em engenheiros, juristas, economistas, mas aqui aos arquitetos em particular. Ouçam lá, nossa matéria-prima é o espaço. O espaço existe um terreno, um chão. As coisas não acontecem, podem acontecer virtualmente, mas depois tem que ter um chão. Chão onde se possa construir é um bem escasso e caro. E é sempre o trabalho de um arquiteto que faz que esse bem seja mais caro, porque é através dos projetos que se obtém uma licença e aquilo já vale mais. E depois da licença obtém-se mais a possibilidade de constituição de propriedade horizontal e aquilo vale mais. E assim sucessivamente. Ou seja, caros arquitetos, vocês têm que conhecer muito bem para que é que serve o vosso trabalho na multiplicação de valor do espaço e do produto imobiliário. Eu não sou contra a multiplicação de valor. Se fez uma valorização, aquilo vale mais. A pergunta é muito simples. Vai valer mais para quem? Se é para o maior número, eu aplaudo. Se é só para alguém que vai meter ao bolso a mais-valia de toda a gente que fez aquilo, já tenho muitas dúvidas. E é esta questão que eu acho que muitas vezes não se discute. Não se discute na faculdade, não se discute entre arquitetos. Qual é o nosso contributo para a valorização? Ouçam lá um exemplo, para isto ficar mais claro. Imaginem que estão a meter um projeto à Câmara para ser aprovado. Não é só de uma casa, é um bairro, um plano de urbanização ou mesmo um conjunto habitacional. Ou habitacional ou diverso. E porquê é que não é obrigado a perguntar quanto é que isso vale, você vai pegar nesse terreno, quanto é que ele vale agora? Até pode ser um edifício que já existe, quanto é que isso vale? Os promotores imobiliários dizem logo quanto é que aquilo vale. Então a gente agora vai fazer este projeto. Quanto é que vai passar a valer no fim? Ninguém nos diz. Mas quem assume a responsabilidade sabe quanto é que vai dali tirar. Era muito bom que esse número fosse público e obrigatório. Quando o projeto entra em licenciamento, saber-se, olha, isto vale tanto, se isto for aprovado passa a valer tanto. Olhem, meus amigos, podem ter a certeza que havia mais escrutínio e que havia menos corrupção, porque passava a ser controlado por toda a gente o que é que está a acontecer
com os terrenos da nossa cidade, o que é que está a acontecer com os prédios da nossa cidade. Eu gostava muito que houvesse uma lei para isto e os arquitetos tivessem bem consciência, quando estão a trabalhar, que também estão no processo e devem torná-lo o mais transparente que eles puderem. E isso está ao seu alcance, que o seu trabalho seja o mais transparente possível. Uma última pergunta. Eu não sei se você está de acordo com isto, mas muitas vezes não pensam que são eles os agentes da multiplicação de valor. Não, mas o discurso Não dentro concordo. da comunidade dos arquitetos é muito contraditório. Não querem saber. Pois, mas têm que passar a Olá, saber. boa tarde. Muito Eu sei obrigada. que é. Muito obrigada a todo o painel e pelas inspiradoras e pela performance e pelo modo como nos pusemos a pensar no que faz falta e é interessante que se perguntássemos a todas as pessoas que cá estavam o que faz falta, se calhar ficávamos com uma lista muito rica e muito diversa sobre o que faz falta para o futuro. Eu queria só responder também àquela pergunta que estava ali atrás e lançar outra, por sua vez, levantar um bocadinho o ponto de vista do projeto em que estamos a trabalhar e que tem que ver com esta ideia, se calhar espero que o metro passe. Então, estava eu a dizer, e Helena Roseta roubou-me agora as palavras quando disse a palavra espaço. E se pensarmos que os arquitetos trabalham, e como disse o Nuno Sampaio a propósito do Távora, desta ideia de organizar o espaço, e se pensarmos que estamos numa conversa no meio de uma estação de metro porque alguém gerou este espaço, que é necessariamente um espaço físico, e que esse espaço físico gera a oportunidade de nós debatermos, de conversarmos e de criarmos ideias, essa ideia de pensarmos que o espaço é um ponto central da atividade do arquiteto pode ter imensas desmultiplicações. E o que nós, de algum modo, também esperamos aprender destas conversas e que temos descoberto na medida que vamos redescobrindo e conhecendo em mais profundidade os projetos que fomos selecionando, é que a arquitetura muitas vezes gera um espaço para o espaço público, portanto cria esse tal momento, essa tal oportunidade para que as pessoas se encontrem, e que era algo totalmente desaconselhado, proibitivo, evitável na pré-democracia, e portanto essa capacidade de gerarmos cidade, de gerarmos um espaço comum é claramente um trabalho também dos arquitetos. Mas também é de pensarmos o que é que significa a habitação hoje e particularmente discutir quais são as tipologias, quais são as formas de habitar, qual é o modo que nós temos de juntar a habitação com outros serviços de diferentes gerações, diferentes segmentos da população. E esse papel, enquanto também arquitetos, é de questionarmos a encomenda que muitas vezes nos fazem, nós temos que trabalhar para conseguirmos construir, implica que haja um mercado, é pensarmos também que nós temos vozes ativas, como a Helena bem disse, na defesa não só do que nós vamos propor como solução, mas na defesa das condições para que essas soluções surjam. E por fim também pensar nesta responsabilidade que significa agirmos num espaço como um todo, que é um espaço que é planeta, e nas escolhas que nós fazemos todos os dias relacionadas com materiais, com transportes, com mobilidade, com acessibilidades, com um desenho integrado para todos, com a capacidade de uma habitação ser uma habitação para toda a vida, em que alguém possa viver independentemente de partir um pé ou de ficar muito velhinho. E esse género de preocupação, que nós esperamos que de alguma forma os projetos que estamos a selecionar para a exposição revelem e ajudem a perceber melhor como é que a arquitetura pode de facto contribuir ou continuar a contribuir para a construção de espaços democráticos e simultaneamente ser uma consequência desses espaços democráticos. Eu se calhar fazia só uma última pergunta ao Pedro, por ser provavelmente a pessoa mais próxima do futuro, não é? Nesta lógica da nova geração. O que é que vês, por exemplo, do ponto de vista das academias, e tu que dás aulas em várias escolas, porque também é uma questão que acho que é importante trazer, em que maneira, ou de que medida as escolas estão a pensar no que faz falta para continuar a garantir a capacidade de intervenção e a liberdade, que também falavas, e o espírito crítico e uma arquitetura para o futuro? Bom, tem acontecido este projeto do Mais do que Casas, tem sido coordenado pela Teresa Novaes e pelo Luís Tavares Pereira, e isso tem sido um projeto incrível. Quanto em pé, Pedro?
Está-se a ouvir? E tem sido um projeto que convocou as várias escolas e que vai ter uma exposição em outubro em Lisboa, e onde vamos poder ter acesso e conhecimento de tudo o que foi trabalhado nas várias escolas. E é muito interessante ver o que é que cada escola aí produziu. Há resultados muito diversos. E acho que será um bom momento para voltarmos a pôr na agenda a questão da habitação, a importância da arquitetura e das escolas e da academia, como é que pode também intervir, não só na área de projeto, mas na área da investigação. E, portanto, por acaso este ano estamos em grande a celebrar os 50 anos, não é? 25 de Abril, com este projeto. Bom, vamos fechar. Obrigado a todos. Eu queria só relembrar aqui, voltando um bocadinho ao Álvaro, que em 1948 havia 150 arquitetos em Portugal, basicamente as pessoas que estão aqui. E é nesse sentido que continuamos a pensar os arquitetos como sendo uma turma, que já não são exatamente, não é? Em qualquer dos casos, há qualquer coisa de retrospectivamente interessante nesta ideia de ser um grupo, obviamente, muito disperso, muito diferente, com muitas soluções. Havia um estudo coordenado e com muita vontade de ouvir os geógrafos. pelo Vila Verde Cabral sobre a situação dos arquitetos. Quando eu era presidente da Ordem, mandámos fazer esse Sim, que em determinada altura depois não foi concluído. Não, foi concluído, mas não foi continuado. Não é? Bom, muito obrigado a todos e até à próxima sessão.